Começa agora mais um Crítica de Ponta na TV, um programa produzido pelos alunos do terceiro ano do curso de jornalismo da UEPG. Série da Netflix gera debate ao tratar sobre o suicídio. É comum assuntos do cotidiano se tornarem temas de filmes e séries. No caso da série da Netflix 30 Reasons Why, do diretor Brian Orkey, não é diferente. O seriado, adaptado do livro homônimo da escritora Jay Asher, conta a história de Hannah Becker, uma adolescente que cometeu suicídio e deixou 13 cartas para explicar os porquês. Clay Jensen, outro personagem principal da série, tenta entender o motivo da amiga cometer suicídio e o porquê uma das cartas foi destinada a ele. Mesmo após receber críticas em relação ao andamento da série, 30 Reasons Why chegou à terceira temporada em agosto. Ao debater temas como suicídio, homofobia e abuso sexual, a série traz à tona questionamentos em relação à abordagem desses temas na mídia. Porém, contém muitas cenas fortes e explícitas. Na última cena da primeira temporada, quando Hannah Becker comete o suicídio, a Netflix recebeu diversas críticas e teve que alterar a cena. Neste mês de setembro, conhecido nacionalmente como Setembro Amarelo, diversas campanhas são realizadas em setores da sociedade como forma de combater o suicídio e doenças como ansiedade e depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 de cada 10 suicídios poderiam ser evitados. A ideia de 30 Reasons Why é explicar como essas violências podem causar danos na vida de outras pessoas. Porém, é necessário entender quando uma série quer conscientizar a população ou quando se torna apelativa apenas para ganhar audiência, o que aconteceu em algumas cenas de 30 Reasons Why. Você conhece o estádio Germano Krieger? Os ingressos para acesso à Casa do Operário Ferroviário estão entre os mais caros do país. Assista a crítica de Helane Martins. O estádio Germano Krieger, Casa do Operário Ferroviário, é o único estádio de um clube de futebol profissional em Ponta Grossa. Construído em 1941 em um terreno próximo à rede ferroviária, recebeu esse nome em homenagem a Germano Evaldo Krieger, idealizador do projeto e técnico em estradas de ferro. O estádio do Operário está localizado no bairro Oficinas, anexo ao Clube Social do Operário Ferroviário e tem capacidade para cerca de 10.600 pessoas. Para conhecer o local, pequenos grupos podem agendar visitas rápidas por meio da assessoria de imprensa. Mas se você não é um torcedor fanático que vai a todos os jogos e quer conhecer um dos cartões postais do município na atmosfera de jogo, pode não ser tão simples assim. O ingresso para uma partida do Operário Ferroviário, que está disputando a segunda divisão nacional, tem custado R$ 150 na arquibancada geral e R$ 180 na arquibancada coberta. A diretoria criou uma política de preços em que sócios torcedores, pagando mensalidades a partir de R$ 60, têm acesso a todos os jogos. Para fazer com que o público se associe e garantir a entrada do recurso mensal, o valor do bilhete unitário foi elevado. Se você quer assistir a um único jogo, fica obrigado, portanto, a pagar R$ 150 ou R$ 180, de acordo com o setor do estádio escolhido. Recentemente, o clube chegou a fazer promoções para os sócios torcedores para que levassem convidados que não conheciam o estádio e, assim, não reduziu o valor da entrada para o público geral. Nas últimas 2 rodadas do primeiro turno da Série B, a média de bilhetes vendidos para não sócios foi de 20 ingressos. O futebol antes democrático, popular, de operários e trabalhadores vem sendo elitizado. O ingresso mais acessível do Operário está entre os mais caros do país, chegando a ultrapassar times de primeira divisão. O Coritiba, da capital paranaense, que disputa a mesma competição que o Fantasma, vende entradas por R$ 40. Delivery ganha força na cidade e coloca comida japonesa barata e acessível para quem prefere ficar em casa e pedir comida. Pedir comida em casa está se tornando cada vez mais um hábito popular. Agora, com a internet, os aplicativos de delivery ganham força e facilitam a vida de quem gosta de ficar em casa, pedir comida, do que se locomover até um restaurante. Uma das opções de delivery aqui na cidade
é o Sushi Pop, comida japonesa barata e saborosa, e você paga apenas R$1 por sushi mais a entrega. No cardápio você tem 6 opções de combinados de sushi, variando o preço entre R$20 a R$35, dependendo do combinado de sushi escolhido no pedido. Um dos pontos negativos em relação à compra é que o cliente fica limitado à quantidade de sushi nos pratos combinados. Embora seja R$1 cada, ele precisa optar por um dos pratos e não tem a liberdade de escolher quantos sushis vai comer. Para quem gosta de comida japonesa, preço acessível e entrega rápida, o Sushi Pop é uma boa opção. Tailã de Pauli assistiu o projeto Música na Chaminé, que reúne professores e alunos do Conservatório Maestro Paulino, que apresenta músicas eruditas e populares. Um evento tradicional que reúne professores e alunos de música para tocar canções populares e eruditas acontece todo mês no Conservatório Maestro Paulino. Trata-se do Música na Chaminé. Esse nome vem por causa da chaminé que existe ao lado do conservatório das indústrias Wagner e é tombado pelo patrimônio municipal. Em agosto, os músicos saíram do auditório e foram se apresentar para cerca de 50 pessoas na mansão Vila Hilda, em comemoração ao aniversário de 196 anos de Ponta Grossa. Com entrada gratuita, o povo assistiu a 12 canções tocadas por 8 músicos durante 1 hora. O repertório foi variado, desde músicas consagradas do Brasil até composições próprias. Passou por Chopin e terminou com Chorinho. Depois de apresentações de violão, viola e teclado, 3 saxofonistas fecharam a noite com o objetivo, segundo eles, de defender a música erudita. A sala da mansão era aconchegante e deixou o evento mais intimista. Os músicos, inclusive, poderiam conversar com o público. Mas a falta de microfone de som atrapalhou um pouco as apresentações. Os barulhos externos ofuscaram o som das cordas e deixaram com que o volume dos carros de som que passavam ao lado ficassem no lugar das apresentações dos músicos. A partir, claro, de setembro o evento volta a ser no auditório do Maestro Paulino, né? Na mansão foi só uma edição especial, mas todo mês acontece e a entrada é gratuita. Qualquer pessoa pode se apresentar, basta entrar em contato com os coordenadores do projeto. Livro Antenas da Floresta, de Elvira Lobato, traz a discussão de emissoras da Amazônia para grupo de leitura em Ponta Grossa. O livro Antenas da Floresta, de Elvira Lobato, foi lançado em 2017, mas se mantém atual nos estudos jornalísticos e também nas estantes daqueles que gostam de saber um pouco mais sobre a comunicação no nosso país. O grupo de leitura, ministrado pelo professor Dr. Benhur Demenech, se reuniu no último final de semana de agosto para fazer uma discussão sobre a obra na Verbo Livraria e contou com 8 pessoas. A principal abordagem do livro é sobre as mini-emissoras televisivas do Amazonas e também os seus personagens, que muitas vezes não têm um diploma de jornalistas, mas que levam informação e entretenimento para sua população. A autora consegue mostrar 2 lados da mesma situação: uma Amazônia pobre e esquecida pelos seus governantes e também como a população faz essa nova forma de comunicação e entretenimento. O ponto principal discutido tanto pelo grupo de leitura quanto pelo livro é a questão das produções de entretenimento feitas no estado do Amazonas, que elas são vistas muitas vezes como produções engraçadas ou até sensacionalistas. Mas parando para fazer uma análise, ela não se distancia nada das produções encontradas na cidade de Ponta Grossa. Mas esse foi um ponto que faltou um pouco ser mais abordado pelo livro. E também deu para ver que a autora teve uma imersão grande em suas pesquisas, já que ela traz uma base de dados bem aprofundada sobre as concessões das emissoras, o que na sua maioria são por políticos do local. É um livro bem completo, que traz muito além de dados. Ela humaniza seus personagens e dá uma nova visão no nosso país em relação à nossa comunicação. Foto Elite registra Ponta Grossa desde o século XX e fotos estão expostas no Museu Campos Gerais. Ponta Grossa tem 196 anos. Os últimos 66 foram registrados pelo Foto Elite. Desde a metade do século XX, mais de 200 mil imagens de Ponta Grossa e dos Campos Gerais
foram registradas paisagens, pessoas, transformações urbanas e eventos. O Foto Elite fechou em julho deste ano e doou todo o seu acervo para a Universidade Estadual de Ponta Grossa em agosto, tornando assim os registros um bem público que estão em exposição no Museu Campos Gerais desde o dia 6 de setembro. A exposição é pequena perto de tanto acervo que o museu recebeu, mas é um acervo muito rico em história que, com o passar do tempo e a organização desse acervo, nós vamos acabar descobrindo transformações que a cidade passou, retratadas pela lente do seu Domingos, o que valoriza o acervo. As mais de 200 mil imagens estão sendo organizadas pelo Museu Campos Gerais, Projeto Foto Bianchi e Projeto Lente Quente. O objetivo é trocar as imagens expostas de tempo em tempo para sempre atualizar a amostra. O material em acervo está disponível para consulta de pesquisadores de diferentes áreas e estudos acadêmicos. Podcast Interativo faz série de reportagens que priorizam a humanização das fontes. Bruna Cosmenco comenta sobre em sua crítica. Quando todos achavam que o rádio estava perdendo a força devido aos novos meios de transmissão de informações, a Convergência possibilitou que ele fosse para o meio digital. Hoje, os podcasts fazem sucesso com os programas jornalísticos bastante interativos. Um deles é o Projeto Humanos, idealizado e comandado por Ivan Mizanzuki. Uma particularidade do projeto é que ele busca sempre trazer as vozes das pessoas que vivenciaram os eventos. Os episódios têm duração de 20 minutos a 1h30 e todos contêm um lead na descrição sobre o que será tratado no podcast, junto com as referências utilizadas. Um dos pontos positivos é que todos os episódios fazem parte de uma série de reportagens, com várias suítes. Por outro lado, as publicações não seguem ordem cronológica, o que confunde os ouvintes. Embora o autor faça uma introdução no início de cada caso, isso acaba se tornando cansativo para quem já acompanha o projeto desde o início. A primeira temporada do Projeto Humanos foi para a plataforma em agosto de 2015 e cada programa aborda um macrotema onde as narrativas vão se aprofundando em cada caso. Conheça o Gender Bender, conceito que quebra com os padrões de moda masculino e feminino, agora com o repórter Matheus Rolim. Eu me visto para mim, não para a imagem, não para o público, não para a moda, não para os homens. Foi com esta frase que a lendária atriz de cinema Marlene Dietrich revolucionou os padrões de vestimenta do guarda-roupa feminino nos anos 30, sendo uma das primeiras mulheres a usar calça e smoking em público. Você já ouviu falar em gender bender, além gênero? Esse conceito se configura na liberdade de escolha e quebra de definições de vestuário, caracterizadas como feminino e masculino, aceitando que gênero é algo fluido, portanto, a moda também é. Há alguns anos, esse movimento vem contribuindo para a ruptura de estereótipos, que determinam as formas tradicionais de gênero. Em 2016, a grife famosa Gucci deu abertura e exclusividade para o gender bender, assumindo uma proposta de colocar na passarela homens e mulheres vestindo praticamente o mesmo tipo de roupa, o que foi um choque para o mundo da moda. No Brasil, o movimento cresce na medida que discussões e debates abordando essas questões vão se proliferando. A inversão imagética conjunto à ruptura desses conceitos da moda faz com que as pessoas reflitam que as roupas são apenas tecidos e linhas. Já com essa expansão e discussões relacionadas à moda sem gênero, a indústria mercadológica da moda vem se aproveitando da movimentação para conseguir espaço neste nicho. Empresas e marcas nacionais e internacionais começaram a vender os produtos apenas com essa perspectiva, se isentando do debate político por trás da moda sem gênero. Mais uma vez, o capitalismo está se apropriando de uma luta para lucrar ainda mais. Este foi mais um Crítica de Ponta na TV. Para assistir às outras produções dos alunos de jornalismo da UEPG, acesse o site periódico.sites.uepg.br. Até a próxima edição.